Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para um vídeo que se calhar já faltava, acerca de alguém que durante alguns anos acabou por ser um bocadinho esquecido pelo simples facto de não ser português. Alguém que sempre viu as suas qualidades serem valorizadas, um wrestler que a nível de entertaining e mesmo a nível de qualidade overall sempre sobressaiu no wrestling nacional, mas a verdade é que por ser britânico, por ser inglês, muitas vezes acabava por perder algum destaque, mas a verdade é que ele fixou-se em Portugal já desde 2018 e portanto faz parte do wrestling português por direito próprio, tem tanto direito a ter um vídeo sobre ele ou a ter público a apoiá-lo, portanto, ou que seja, como um lutador português, ele faz parte e eleva o wrestling nacional. E esse homem chama-se Hendrix, o lutador do CTW, um dos lutadores que mais se destaca na atualidade em Portugal. E hoje o que vamos fazer é contar a história de Hendrix. E Hendrix nasceu em Birmingham, na Inglaterra, uma cidade, uma das grandes cidades inglesas. Julgo, não fui confirmar este facto, mas julgo que a seguir a Londres, Birmingham é a segunda maior cidade inglesa e Hendrix nasceu lá e começa a sua carreira naturalmente localmente, mas começa a destacar-se então na PWL de Mad Dog Max em 2013. Na altura eu julgo que ele ainda tinha o moniker de Funk Master naqueles primeiros anos de carreira. E, portanto, ele começa em 2013 na PWL, logo no início defronta nomes como o CJ Rose, portanto, nomes pelo menos médios do circuito independente, passa ali por outras companhias como a RW, a Iron Fist, portanto, companhias localizadas daquela região, para, em 2015, ter então o seu primeiro grande momento de destaque, quando vence os PWL Tag Team Championships ou juntamente com Mr. Selfie, que é um character da PWL, o Mr. Selfie, e o Hendrix, ou Andy Hendrix nesta altura, juntamente com o Mr. Selfie, derrotaram o Cal Silva e o Hari Mahal para se tornarem os PWL Tag Team Champions. Em 2015, o Hendrix participa ainda no evento entre o CTW e a RCW cá em Portugal. Portanto, é em 2015 o primeiro contacto de Hendrix com o CTW e com o wrestling português foi o Rising Stars, que teve 2 dias, um deles na Ajuda e outro em Azeitão. E nestes 2 dias o Hendrix fez equipa com o Josh Harrison e com o Rusty Ricks numa derrota frente ao Gino e ao Paulie Danucci, que eram uma tag team pesada, e frente ao Manel Jaquim. No outro dia, portanto, isto no dia 1, no segundo dia, o Hendrix fez equipa com o Lobo Ibérico, que anos mais tarde iria ser um dos grandes rivais do Hendrix, apesar de serem os dois vilões, de serem os dois heels, mas a verdade é que acabam por ter ali uma rivalidade muito assinalável, e portanto o Hendrix fez aqui equipa com o Lobo Ibérico e com o Rusty Ricks, e venceram o Gino, o Paulie e o Manel Jaquim nesse segundo dia do Rising Stars. Ainda na PWL, em 2015, Hendrix entra numa disputa com Hari Mahal pelo PWL Midland Title, e já em 2016, portanto um ano depois, dá-se o regresso de Hendrix a Portugal, onde defronta o Art Flyer e vence o Art Flyer em abril de 2016. Ainda em 2016, um mês depois, pouco mais de um mês depois, um fim de semana de autêntico sonho para Hendrix, ou diria até 2 fins de semana de autêntico sonho para Hendrix, que em maio de 2016 faz equipa com Último Dragon na PWL em Darlington e em Wolverhampton. Portanto, 2 fins de semana de autêntico sonho para Hendrix, que fez aqui dupla com um dos grandes nomes da história do wrestling. Ainda neste ano participa em combates com nomes como o Billy Gunn,
por exemplo, e em outubro, finalmente, Hendricks vence o PWL Great British Title num Steel Cage Match, portanto, acaba por ser ali uma vitória em grande por parte do Hendricks, frente a alguém que também já muitas vezes veio a Portugal, o Cal Silva. O Hendricks aí faz várias defesas do título, portanto, anda ali para trás e para a frente com o título frente a nomes como o Jay Knox, o Big Polly, o Bob Barrett ou o Ethan Page, por exemplo, e portanto, já nesta altura da sua carreira, Hendricks tinha lutado com bons nomes do wrestling independente, do wrestling internacional e começava realmente a formar-se um grande lutador. Em 2017 dá-se o regresso de novo a Portugal e ao CTW para o Burn in Hell, em que o Hendricks faz equipa com o Big Polly, com o Leo Rossi e com o Golden Boy Santos, que nesta altura ainda não era Golden Boy, e perde isto num dos dias para depois perder no combate seguinte, em singles, frente ao Mad Dog Max. Na PWL faz equipa com o David Boy Smith Jr. e perde 9 meses depois, portanto ele vence o título em outubro e perde em julho do ano seguinte, exatamente 9 meses depois, perde o PWL Great British Title para o Rhys Mason. Estávamos em julho de 2017 e Hendricks volta a lutar pelo título, desta vez pelo QWE British Title, portanto o título é heavyweight de outra companhia inglesa, numa derrota frente ao Mad Dog Max, para em agosto então voltar a tornar-se PWL Great British Champion, quando derrota Red Eagle que na altura, em 2017, era o PWL Great British Champion, e Hendricks derrota Red Eagle em Wolverhampton e, portanto, volta depois, porque isto acontece muito com os títulos da PWL, principalmente os títulos de mid-card, e, portanto, volta a andar ali para trás e para a frente com os títulos, várias defesas, acaba por perdê-lo e voltar a ganhá-lo até abril de 2018. Antes disso, Hendricks já tinha regressado a Portugal para a primeira eliminatória do torneio Mário Milheiro, para regressar depois em 2018, em maio de 2018, perdão, para o Bad Karma. E eu diria que é a partir daqui, do início de 2018, que Hendricks, seduzido pelo solo português, ele que, eu diria, é alguém que não precisa de potenciar, porque habitualmente no wrestling dizemos que se potencia a personalidade a 1000. No caso de Hendricks, não é de todo necessário uma potenciação a 1000, basta a 10 ou a 20, porque Hendricks, na vida real, já é aquilo tudo, tirando a parte de ser um asshole, naturalmente, mas de resto, a forma de vestir, a personalidade, Hendricks já é assim, e portanto, alguém com esta forma de estar e de ser, naturalmente, que teria que adorar Portugal, e Hendricks instala-se então em Portugal em 2018. Em junho, no CTW Casainhos, defronta Rossi pelo título do CTW. Está depois também no tag team final, no combate tag final, em que faz equipa com o Rossi e com o Symbiote, frente à Claudia Bradstone, ao Super Kid e ao Vitor Amaro. Num ótimo show, foi um ótimo show. Era um show que muita gente não dava muito por ele e acabou por ser um show bem entertaining. Para então, em 2019, e logo no início de 2019, janeiro de 2019, nós podemos dizer que então começa a ascensão do, na altura, Andy Hendricks. O Hendricks, na morte súbita Rumble, acaba por vencer, portanto, o show do Zack Sabre Jr., que muitos de vocês ainda se lembram, e portanto, o Hendricks acaba por vencer essa morte súbita Rumble. Nesse mesmo show, tinha vencido também o Lobo Ibérico e, portanto, Hendricks acaba por ser construído ali como uma estrela. Eu diria um pouco como o Abreu no último evento, mas diria que aqui a estrada foi ainda mais construída para Hendricks, que entrou, eu diria, como lutador de mid-card, um lutador normal, e sai como candidato, e sai realmente como o destaque do evento, um evento que teve, por exemplo, o Zack Sabre Jr., e portanto não é fácil tu seres o destaque
de um show onde está Zack Sabre Jr., mas Hendrix foi, e portanto, mais uma excelente construção por parte do CTW, tal como fez agora com o Abreu. Acho que são bons exemplos para serem comparados, e portanto, Hendrix, a partir daqui, toma um rumo no CTW completamente distinto daquele que tinha anteriormente. E portanto, o Hendrix, devido à morte súbita, logo no mês seguinte, vai lutar pelo título europeu frente ao Red Eagle no Roleta Russa. Um excelente combate e, portanto, aqui começava realmente a percepcionar-se, a perceber-se que Hendrix e Red Eagle se iriam autenticamente desfazer um ao outro. Tivessem os combates de estipulações, não tivessem, Hendrix e Red Eagle são realmente inimigos e, portanto, tudo isso começou realmente, na verdade, neste combate do Roleta Russa. Depois, em termos de destaques, diria que o Shingitai seria o destaque seguinte, porque Hendrix volta a lutar pelo título europeu, tem uma derrota frente a Red Eagle num combate, numa street fight, que percorreu todo o parque de estacionamento. Eles chegaram a entrar dentro de uma carrinha, acho que se lembram bem, de certeza eu vou colocar também imagens desse combate com toda a certeza e portanto recordem, porque realmente foi um grandíssimo combate e a prova de que estes dois se queriam matar um ao outro autenticamente e com isso conseguem um nível de entertaining junto do público que é muito, muito, muito assinalável. Depois, no quase ilegal, Hendrix volta às vitórias então, vitória frente a Alex Ace e a Zandrain, para depois, no última arma em novembro, ter uma nova derrota frente a Red Eagle. Em dezembro, eu diria que este é um dos grandes destaques, se não talvez o maior destaque da carreira de Hendrix, o combate do incidente internacional frente a Tamura, com o PWL World Title e o Hit Up Universal Title em jogo, e Hendrix faz um combate do outro mundo frente a um lutador como Tamura, e portanto acaba por ter aqui, é uma derrota sim, mas acaba por ter aqui um dos grandes combates da sua carreira e portanto parabéns a Hendrix por muitos dos seus combates, mas principalmente por este que foi sem dúvida brilhante. Começaria então o ano de 2020, o ano da pandemia, mas o ano para o CTW começa com o Morte Súbita 2 e com Hendrix a ter uma vitória sobre Eric Walker naquele que seria considerado o combate do ano em Portugal. Um combate que abriu o show, foi um opener, mas o brilhantismo de Hendrix e, naturalmente, também o brilhantismo de Eric Walker, que esteve muito bem, conseguiram fazer deste o combate do ano em Portugal. Foi um ótimo combate e Hendrix voltaria aqui às vitórias, mas o grande destaque, Hendrix conseguiu ainda ter um destaque maior neste show. Ele vinha a publicar, e eu, por exemplo, sinceramente acreditei, porque nós vivíamos o tempo do Brexit, e Hendrix, durante meses, publicou stories acerca do seu visto, acerca da possibilidade de perder o seu visto em Portugal, da possibilidade de ter que realmente deixar o nosso país, e todas essas stories, sinceramente, não pareciam kayfabe. Naturalmente, que nós colocávamos sempre a possibilidade, mas a verdade é que, pelo menos eu, estava mais tentado a que aquilo fosse verdade. Não era, e no Morte Súbita, Hendrix vem-se despedir, faz uma promo do outro mundo também, e ataca o pai de Red Eagle num dos mais shocking moments, ou nos maiores momentos de choque do wrestling português. Foi realmente um grande momento e, portanto, ainda hoje essa situação ecoa no wrestling português. Portanto, mais de um ano depois, e essa situação ainda tem eco no wrestling português, como nós vimos no último show do CTW. Por último, porque depois tivemos, como dizia há pouco, a pandemia e, portanto, por último tivemos o incidente internacional 3 do último mês e, portanto, aqui a vitória de Hendrix sobre Abreu, depois também o tag final em que Hendrix também teve muito bem e, portanto, claramente isto diz-nos que Hendrix vai continuar a ser
um dos grandes destaques do CTW, e ainda bem, eu disse isto num dos vídeos passados, é uma sorte nós termos The Timeless Classic Andy Hendricks, ou Hendricks, como quiserem, no wrestling português. Ele faz de tudo, tem qualidade em ringue, é fenomenal a entreter o público. Eu diria que não há ninguém em Portugal que o faça como ele. E, portanto, pode estar em combates de mid-card, entrega em main events, entrega em openers e, portanto, Andy Hendricks faz de tudo e, portanto, é um lutador que qualquer companhia portuguesa, e diria estrangeira, teria no seu roster e sem qualquer tipo de dúvida, portanto, com total valorização e para estar sempre a lutar ou por títulos ou constantemente no main event, nas feuds de main event, porque Hendricks vale isso tudo, ninguém tenha a mínima dúvida. Foi o Espaço do Fontes desta semana, espero que tenham ficado a conhecer um pouco melhor a carreira de Hendricks. Nós voltamos para a semana, vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.